Estamos ao vivo para mais um Café com Psico e hoje nós vamos falar sobre psicopedagogia e inclusão. Na verdade, eu quero falar hoje sobre psicopedagogia clínica e inclusão escolar, porque quando a gente fala em psicopedagogia, a gente fala em inclusão, a gente fala em aprendizagem e há as possibilidades de psicopedagogia institucional e psicopedagogia clínica. A psicopedagogia institucional vai estar diretamente relacionada com o aluno com necessidades educacionais específicas, porém, a gente, que é psicopedagoga, que está na clínica psicopedagógica, observamos algumas questões. E essa semana, algumas coisas me inquietaram. Na verdade, semana passada, eu disse, vou levar para o Café com Psico, né? Então, a psicopedagogia clínica, apesar de não estar na escola, ela está com a escola. E aí, a gente precisa ficar atento a algumas questões, né? Então, a psicopedagogia clínica ajuda, sim, na inclusão escolar da criança com deficiência, da criança com algum transtorno, com necessidades educacionais específicas, tá bom? Bom dia para quem tá chegando, bom dia, as psicopedagogas lindas, as mamães lindas, maravilhosas, que estão por aqui sempre. O espaço é nosso, sintam-se à vontade para perguntar, para sugerir, para colaborar com o nosso Café com Psico, tá certo? Estou aqui, com o meu balde de café, como sempre, para quem tem dúvida, tô mostrando aqui, meu café, meu super café. Tomo café a live inteira. Estou tentando diminuir, mas calma, que a gente consegue, né? Mas por enquanto que eu não consigo, a gente vai tomando café. Vamos lá, minha gente. Deixa eu contar primeiro o motivo da minha indignação, né? Eu tô bem indignada nesses últimos dias, né? Quem me acompanhou semana passada nos stories viu. Mas enfim, bora lá. Esses dias eu vi algumas profissionais de outras áreas postando sobre inclusão escolar, que estavam revoltadas, que as escolas, dificultam os processos, que as escolas, não estão interessadas na inclusão das crianças e fazendo stories com filtrinho de palhaço e tal. E aí, a minha vontade é de ir lá, assim, sabe, comentar um negócio, perguntar umas coisas. Por quê? Porque as mesmas pessoas que se mostravam indignadas com o fato das escolas dificultarem o acesso às ATs, das escolas dificultarem os processos de inclusão, né? Eram as mesmas profissionais, são as mesmas profissionais que não indicam para psicopedagogia. Olha só, né? Que contraditório. Por que o profissional de aprendizagem, o profissional que está ali para avaliar as dificuldades, as potencialidades, o perfil de aprendizagem dessa criança está de fora da equipe que você forma? Não é mesmo? Não é contraditório, né? E aí, a minha vontade era falar muitas coisas, enfim, mas a minha forma de rebelião, de revolta, é espalhar informação por aí e fazer a psicopedagogia ainda mais forte, né? Então, se eu fosse bater boca, não ia adiantar nada. Então, aqui, venho conversar com vocês psicopedagogas, abrir os olhos das mães, das famílias, né? E tentar fazer com que a informação chegue para essas pessoas que se indignam com a falta de inclusão. Eu também me indigno. Eu também vou lá brigar, vou também reclamar. Mas eu vou reclamar, eu vou brigar sabendo exatamente o que eu vou falar sobre a criança lá na escola, né? E aí, nós somos importantes
no processo de inclusão escolar, a psicopedagogia, ela tem um papel essencial, imprescindível. E não é só com os transtornos de aprendizagem, né? Alguns outros transtornos, algumas outras síndromes, algumas outras tantas condições, também as crianças apresentam, né, necessidades educacionais específicas, e nós fazemos parte dessas equipes. Nós podemos e devemos, e nós facilitaremos o processo de inclusão dessa criança, né? E aí, primeiro, qual é o papel da psicopedagogia nisso, né? Qual é a relação com isso tudo, além de ser um profissional de aprendizagem? Nós compreendemos as dificuldades de uma forma diferente. Nós não vemos a criança somente pelo diagnóstico, somente pelas necessidades que estão relacionadas ao diagnóstico, né? Nem todo autista é igual, nem toda pessoa com dislexia é igual, nem toda pessoa com síndrome de Down, né, trissomia 21 agora, é igual. As pessoas não são iguais e elas apresentam perfis de aprendizagem diferente. A criança com TEA pode ter um perfil muito mais desatento do que outra criança com TEA. E aí as estratégias são diferentes, né? E aí nós precisamos entender que a equipe, os outros profissionais, eles são importantes também no processo de inclusão, no processo de adaptação. Mas nós, psicopedagogas, temos essa relação um pouco mais direta. Nós conseguimos conversar com a escola uma linguagem que a gente entende o posicionamento da escola e que a escola nos entende, né? Jússi, mas tem escola que não entende, tem escola que faz o que quer. Eu sou psicopedagoga e sou revoltada com muitas escolas. Gente, eu também tô. Às vezes uma escola é maravilhosa com uma criança no processo de inclusão e às vezes com outra tá péssimo. A gente precisa ajustar muitas coisas, né? Então a gente precisa entender que o psicopedagogo é esse profissional que vai fazer esse trabalho, né? A Thay colocou aqui, ó, aqui na minha cidade, em Santa Catarina, acontece muito disso. Tem muitas que até falam, pra que levar na psicopedagogia que ele não vai te ajudar? E depois, vai depois te cobrar muito e te encaminhar para psicóloga. Então, aqui também acontece, Thay. Não é só uma questão da sociedade, né? Eu acho que todas as psicopedagogas do Brasil escutam isso. Eu escutei e escuto muito. Ainda bem que nós estamos mudando esse cenário aqui na nossa cidade, na minha cidade do interior da Bahia, né, Paulo Afonso. Mas a gente ainda tem muito a ganhar, muito chão para andar, né, para percorrer. E, de fato, a gente escuta muito isso, né? Para que se vai encaminhar para outro profissional? Mas nós não somos autossuficientes. Nós precisamos encaminhar para psicóloga, para fono, para TO, para o neurologista, neuropediatra, psiquiatra. Famílias, duvidem dos profissionais que não encaminham. Ninguém consegue resolver problema de ninguém, dificuldade de ninguém, de nenhuma criança, por mais leve e sutil que seja, sozinho. Então, veja, se uma criança tem uma dificuldade de linguagem, ela vai para a fono. Ela vai primeiro para a fono. Mas a psicopedagogia vai fazer parte dessa equipe porque a linguagem apoia a escrita. Ah, Jússi, mas tem fono que trabalha a aprendizagem? Tem, mas trabalha de uma forma diferente, né? Então, mães, pais, famílias, duvidem dos profissionais autossuficientes. Não é porque a gente encaminha que a gente é menos que alguém, não. A gente encaminha justamente porque nós sabemos os limites da nossa profissão. Assim como nós somos profissionais da aprendizagem e nós interferimos, nós encaminhamos, nós solicitamos adaptações, nós recomendamos, nós sugerimos, mas a escola é uma instituição autônoma. A gente não chega metendo o pé na porta e colocando o dedo na cara de ninguém. Cada pessoa, cada profissional, cada instituição tem o seu papel no tratamento do seu filho. Se você chega num profissional e ele diz, não, pode deixar, tá tudo aqui, faço tudo.
você tá perdendo dinheiro, tá? Então, Thay, vamos respirar. Isso não acontece só na sua cidade, acontece em todo lugar. E a gente precisa ter consciência de que isso vai acontecer, estar preparado para isso, nós psicopedagogas, né? E alertar as famílias, minha gente. Ninguém é autossuficiente, não. Então, se precisa encaminhar, eu vou encaminhar, não tenho problema nenhum com isso. Coloco várias recomendações e as recomendações, os encaminhamentos, são específicos para cada criança. Tem criança com TEA que eu vou encaminhar para profissionais, para uns profissionais e para outros não. Enquanto outra criança vai precisar de todos, enquanto outra criança vai precisar de um pouco menos. Enquanto outra criança, eu vou dizer assim, vamos dar uma segurada na psicopedagogia, vamos primeiro para a tia Fono, vamos primeiro para a tia TO, vamos fazer todo mundo junto, né? Então, a gente vê um processo bem diferente com relação aos outros profissionais perceberem a importância da psicopedagogia, né? E aí, a gente tem que balançar essa bandeira, né? Eu me revolto, falo, né? Fico mais indignada, porque eu amo a psicopedagogia, eu realmente acredito no nosso trabalho, de que a gente transforma vidas e que a gente não pode ficar calado para essas coisas, tá? Então, bora lá. Não adianta se indignar se não resolver, né? Então, vamos nos indignar levando conhecimento para o povo. Então, bora lá. Ó, as crianças, né, com necessidades educacionais específicas, elas têm dificuldade de aprendizagem, independente do diagnóstico ou do não diagnóstico, né? Porque não são só crianças que têm algum diagnóstico, diagnóstico específico, que têm dificuldade de aprendizagem, né? E aí, a gente vai avaliar o impacto que essa síndrome, esse transtorno, esse diagnóstico causa na aprendizagem dessa criança e promover um ambiente escolar mais inclusivo. Jússi, é só a psicopedagogia que vai fazer isso? Não, a gente não vai fazer isso sozinho. Mas nós temos um papel importante nisso, né? Então, por que nós somos imprescindíveis? Primeiro, porque quando a gente avalia, a gente levanta um perfil de aprendizagem dessa criança, né? E aí a gente tem ramificações, a gente precisa pensar como se fosse uma árvore, né? A gente tem as questões familiares, a gente tem as questões escolares, a gente tem as questões relacionadas a funções, a habilidades que envolvem outros profissionais, que impactam na vida diária dessa criança, na vida em casa, que impactam na escola e que essas coisas se conversam, né? Então, se a gente está falando de inclusão escolar, o mais correto, o mais adequado é falar de psicopedagogia também, né? Então, a escola, ela tem uma base curricular para seguir, né? Existe a BNCC, que tem diretrizes específicas para as escolas. Jússi, a BNCC preconiza questões relacionadas à educação inclusiva? Sim. Jússi, existem leis específicas para isso? Sim. A escola precisa promover a inclusão dessa criança, mesmo que ela não seja acompanhada por uma equipe multidisciplinar? Sim. A escola deve fazer inclusão escolar, mesmo da criança que não tem diagnóstico? Sim. Porém, se a criança está sendo acompanhada, se a criança está sendo acompanhada por uma equipe multidisciplinar, por que não que essa equipe trabalhe em prol de melhorar a inclusão dessa criança nessa escola? De identificar as barreiras, as potencialidades, para começar a elaborar estratégias em clínica e extraclínica para que essa criança seja incluída. Nós trabalhamos numa perspectiva de inclusão de forma geral, não é só na escola, mas a gente vem percebendo há muito tempo, né,
que as escolas não estão preparadas para a diversidade que existe. Né? Então, a gente vê formação de autismo, formação de transtorno de aprendizagem, formação de não sei o quê. Mas uma sala de escola pública, por exemplo, nós temos ali 20, 30 crianças e temos ali no mínimo 5 que têm alguma necessidade educacional específica. E aí, a professora, a escola, né, tá todo mundo preparado para isso? Eu não tô aqui criticando a escola não, tá? Mas que a escola, né, tem um papel e a equipe multi tem outra. Por isso que, muitas vezes, a escola solicita, né? Já vi famílias dizendo assim, eu vou colocar na escola X, porque lá tem psicopedagoga. Aí eu vou tirar de você, tá bom? Aí olha, a psicopedagogia institucional é diferente, não sei o quê. E aí, é uma escolha da família, né? Apesar de informar, de orientar, a escolha é da família. Quem bate o martelo é a família com relação às decisões da criança. E aí, quando chega na escola, que tem psicólogo, que tem psicopedagoga, que tem um atendimento educacional especializado, e a escola diz assim, preciso do trabalho clínico, a família se espanta, né? Então, é um trabalho em conjunto. Essa criança, ela precisa sim ser incluída, ela precisa estar na escola e ser contemplada com as suas potencialidades e que as suas necessidades sejam atendidas, mas existem questões que devem ser trabalhadas extra-escola, num ambiente clínico, com a equipe multidisciplinar, incluindo o psicopedagogo, que a escola não consegue fazer, que nós trabalhamos funções e habilidades para cada área, né? E aí a psicopedagogia vai avaliar esse ato de aprender, né? As funções, as habilidades, atenção, memória, função executiva lá, controle inibitório e tudo mais. Mas a aprendizagem, como essas funções impactam na aprendizagem acadêmica, tá bom? Deixa eu ver aqui se alguém colocou alguma coisa. Eu acho que eu vi um comentário sobre... Aqui, Chá Silva. É verdade, a psicopedagogia ainda enfrenta muitos desafios. E aí é um compromisso nosso, né? Nós, psicopedagogas, orientar as famílias, informar as famílias que somos importantes, né? Nós precisamos nos valorizar. E aí, a escola tem um papel, né? Que está relacionado à BNCC, às leis, né? A LDB, a Lei de Diretrizes, né? Básicas, enfim. E aí, a escola tem um planejamento de aula, um planejamento diferente do ambiente clínico, né? E aí, a gente percebe que o aprender é pensado numa perspectiva, né, didática, metodológica, em cima do conteúdo. E aí, nós, para facilitar a inclusão do nosso paciente, do nosso aluninho, do nosso cliente, né, nós vamos relacionar tudo o que a gente viu na clínica, o que a gente observou, as funções, as habilidades, como elas impactam a aprendizagem dessa criança, para que esse pensar, né, metodológico, didático, conteudista da escola contemple essas funções e essas habilidades que estão em déficit, utilizando as potencialidades dessa criança, né? E aí, a gente tem as leis e tudo mais, né, que diz a escola é para todos. É para todos mesmo? A nossa escola hoje é para todo mundo? Contempla toda a diversidade que existe? Quem são os profissionais que vão ajudar nesse processo? Cada criança vai ter sua equipe, vai ter uma necessidade diferente, né? E aí, nós, psicopedagogos, vamos pensar nas melhores estratégias para a inclusão dessa criança.
né? Então, a primeira coisa, e aí quem me conhece vai dar risada agora, o que eu mais falo aqui nesse perfil? A avaliação psicopedagógica, né? Então, a avaliação psicopedagógica vai ser uma ferramenta essencial para a inclusão escolar do nosso aluno, do nosso filho, do nosso clientinho, da nossa criança, do nosso adolescente, tá? Por quê? Porque a avaliação psicopedagógica vai avaliar os impactos dessa teoria, eu li ali o comentário da Adriana, vai avaliar os impactos das disfunções, dos déficits nessa aprendizagem e como que a gente pode resolver algumas questões, né? Então, a avaliação psicopedagógica, ela vai ser uma ferramenta importante para essa inclusão. E aí, por quê? A gente vai levantar as habilidades em déficit, né? Nós vamos levantar as potencialidades e nós vamos avaliar as barreiras de aprendizagem. O que está impedindo que essa criança aprenda mais e aprenda melhor, que ela tenha um aproveitamento do que ela vive na escola de uma forma melhor, né? E aí a gente vai, a psicopedagoga, depois que avaliar a criança, que fizer todo esse levantamento, a gente vai analisar todos esses dados para elaborar um relatório. E aí, o relatório psicopedagógico, que a gente já falou aqui sobre relatório, né? Já falei nos stories sobre relatório, enfim. Esse relatório, ele vai para a escola, né? Precisa ir para a escola, deve ir para a escola. A orientação é que a escola não fique sem o seu relatório, tá? E aí, esse relatório vai dar subsídios para a escola pensar em formas interessantes, importantes, essenciais de inclusão para essa criança, né? Então, tem alguns relatórios de outros profissionais que são técnicos e não pela escrita do profissional em si, mas pela sua área de atuação, que é saúde, que é distante da escola. Ah, Jus, mas quem trabalha com criança precisa pensar na perspectiva de estar sempre junto à escola. Concordo, mas não são todos os profissionais. Muitas vezes, a escola pega um relatório que ela não consegue decifrar, que não fala a língua dela. E aí, aquele relatório tá ali com um nome, um CID, um nome de um diagnóstico. Pra quê? A escola, tá, e aí? O que eu faço com isso aqui? É só papel. Nós, da psicopedagogia, conseguimos, né, falar uma linguagem, entender a aprendizagem, as dificuldades, as potencialidades de uma criança, de um jeito que a escola entenda. As psicólogas, as fonos, mas, por exemplo, tem uma avaliação que as fonoaudiólogas fazem, né, que é a do processamento auditivo central. E muitas vezes quando a gente já peguei vários e eu sempre digo, né, com quem me envia, com a fono que avaliou. Agora traduza para mim. E aí a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Mas é difícil, porque tem lá não sei o que é beta, não sei o que é lá da esquerda, não sei o que é lá da direita, onda não sei o que é lá, não sei o que é lá, que é da área das fonos, né? E aí a gente que tá na clínica não entende. Imagine a professora que pega ali aquele relatório, que olha, que às vezes leva para casa, mas que tem tantas outras coisas para fazer, né? Então a gente precisa simplificar essa linguagem o máximo possível, né? E aí, precisa falar a linguagem da escola e da família? Sim. Precisa ser técnico? Sim. Tudo na medida, né? Então, a visita escolar é imprescindível. Na visita escolar que a gente constrói relacionamento
que a gente conversa, que a gente, né, reivindica os direitos das nossas crianças, que diz, olha, dessa forma é mais interessante, dessa forma precisa ser executado dessa forma porque essa criança tem esse perfil, né? Mas a escola é uma instituição autônoma e muitas vezes não segue. Inclusive, né, é mais um desafio, porque muitas vezes a escola ela não valoriza a psicopedagogia também. Olha só, porque você chega na escola e diz assim, oi, tudo bem? Eu sou fulana, a psicopedagoga do fulaninho. E aí, tem 10 funcionários na escola, 10 professoras, 15 pessoas na escola são psicopedagogas. Todo mundo, eu também sou psicopedagoga. Eu também sou psicopedagoga. E aí não valoriza o que você foi lá falar, não valoriza o que você está ali dizendo, o que o relatório tá informando, né? E aí é um pouquinho mais complicado, né? Então a gente vem numa luta de ganhar espaço, de ganhar visibilidade, de ganhar valorização mesmo, né? De que a gente faz parte dessas equipes, enfim. E aí a gente vai falar para a escola numa linguagem que a escola entenda essas barreiras de aprendizagem. E essas barreiras de aprendizagem vão ser barreiras também para a inclusão escolar das crianças, certo? E aí, quando a gente pensar em inclusão escolar, a gente vai pensar em avaliação psicopedagógica, porque a avaliação psicopedagógica vai identificar os pontos que a criança está em déficit, vai identificar o que essa criança já consegue fazer, como ela consegue fazer, né? E considerar aspectos individuais. Essa criança é mais musical, essa criança é mais sinestésica, essa criança precisa se regular antes de uma atividade estruturada. E aí, depois disso, né, a gente vai, o nosso relatório, a nossa avaliação, as nossas recomendações auxiliam a construção do PEI na escola. E aí, eu vejo muito profissional, porque tem que ter PEI, porque eu vou cobrar o PEI, porque a escola não tem PEI. Estou indignada. E aí o filtrinho com a cara de palhaço. Mas o seu relatório, a sua visita escolar, as suas considerações não viabilizaram a construção do PEI dessa criança. Porque é a avaliação psicopedagógica que vai contemplar esses aspectos. Jússi, mas por que você só está falando de psicopedagogia e os outros profissionais? Porque os outros profissionais estão interessados em habilidades que eles estão vendo, que muitas vezes a escola não consegue viabilizar no PEI deles. Então, a gente deve cobrar o que a gente também consegue viabilizar para a escola. Jússi, você acabou de dizer que a escola é uma instituição autônoma, que ela decide ou não seguir as recomendações dos profissionais. Ela decide. Mas se você não recomenda, se você não sugere, se você não viabiliza que essa professora, que essa coordenadora, que essa família entenda as necessidades da criança, você não está fazendo nada. Para a inclusão escolar, não. Então, a gente precisa cobrar o que a gente fornece, o que a gente orienta, o que a gente auxilia. A escola é uma instituição autônoma, sim. A escola decide, sim. Ela decide. Mas entre ela decidir o sim ou não com orientação, você dá orientação. Ela segue sim ou não? Ela viabiliza sim ou não? Que muitas vezes a gente vai lá e é direito da criança e tem que viabilizar sim. Mas se você não orienta, como é que ela escolhe sim ou não? Se você não orienta, a única escolha é o não. Não sei por onde começar, não sei por onde agir, não sei.
que é o que a gente escuta nas escolas. Se não sabe, a gente ensina. E como é que a gente ensina? Viabilizando documentos, avaliações importantes para essa inclusão. Eu tenho aqui minha orientação. Sim ou não? Ok, fui lá, avaliei. E aí depois a gente briga. A gente só briga depois. A gente só bate boca, só briga, só vai lá, né? Assim, mais alterado. Depois que a gente viabiliza. Ó, tá aqui as informações. Você precisa fazer isso, isso, isso e isso para essa criança ser incluída de fato na escola. Mas aí você não faz nada, você não liga, você não vai, você dá um relatório de 2 páginas com 3 gráficos, não, porque é muito, né? Com uma tabela que não diz nada para a escola e, olhe, você não está fazendo o seu papel. Concordo que muitas escolas não fazem o papel que devem fazer. Mas se a gente não viabiliza isso, quem perde é a criança. Nem é o profissional e nem é a escola que perde. Esses profissionais que colocam um filtrinho de palhaço e vão reivindicar a inclusão da criança, famílias, escutem. Esses profissionais, eles estão preocupados de fato com a inclusão do seu filho? Eles estão pensando no tratamento correto, adequado com as necessidades que o seu filho tem? Se a gente pensa em inclusão, em necessidades educacionais específicas, por que o psicopedagogo não está sendo contemplado na equipe multidisciplinar desse profissional? Cobrar PEI é muito fácil, documento, um papel. Qualquer pessoa faz. E aí? E depois? É papel para arquivar? Para deixar na pasta da criança na escola? Não faz sentido. Inclusão é ativa. Inclusão é dia a dia. Inclusão é a criança estar na escola sendo contemplada. A gente fala tanto, né? A criança deve estar para a escola, a criança tem que ir para a escola, inclusão, e que todo mundo deve pensar em inclusão, e que a escola é responsável. A escola é responsável em grande parte. Em grande parte. A escola é responsável pela inclusão da criança, sim. E deve promover, sim. Não tem equipe multidisciplinar, não tem ninguém para me orientar. Eu devo incluir? Eu devo fazer o quê? Eu devo pensar em adaptação? Deve, com certeza. Mas se essa escola tem uma equipe, por que não viabiliza isso? Né? Vou ler os comentários para eu dar uma relaxada, tomar um café. Calma. Quem entrou agora, minha gente? Tô revoltada, mas ó... Tô me organizando de novo, tá? Vamos lá. Cadê? Ione. Bom dia, Jussi. Pelo seu ponto de vista, por que será que ainda existem escolas que ficam com o pé atrás em receber ou não um aluno com necessidades especiais? Ione, porque as escolas não estão preparadas. Os professores, eles recebem informações. E assim, não é porque é má vontade do professor, não, ou da escola. Esse pé atrás não é um pé atrás de, ai, não vou receber essa criança. O que é que eu vou fazer com essa criança se eu chegar aqui? Eu não tenho suporte, eu não tenho sala de recursos, eu não tenho recursos específicos para essa criança. Eu nunca recebi uma criança assim. É falta de orientação. Quando a escola está amparada pela equipe multidisciplinar, essa escola não sente tanta... medo, né? Não tem tanto comportamento de fuga, de dizer assim, então, né? Então, esse pé atrás, esse medo, né? A gente tem medo do desconhecido. E a escola é uma instituição que é cobrada, ela tem que dar resultados, né? A criança tem que progredir, tem que avançar, tem que aprender. A criança chega na escola, né? Os pais querem que a criança leia, escreva. E aí, a escola, né, e aí historicamente a gente nem vai entrar nessa perspectiva, né, da escola que era exclusiva, inclusiva, que só colocava os meninos para dentro e depois segregou, enfim, né, a gente não vai pensar nessa perspectiva histórica da escola, vamos pensar aqui na atualidade, né, a gente vê pessoas despreparadas, a informação está aqui,
Mas muitas vezes, veja, eu tenho um livro ali, eu tenho um livro aqui em inglês. Tem um livro em inglês, vou entregar para você ler. Informação. Tá aqui, Ione, a informação. Tá aqui, escola, a informação. Tá aqui, Ana, a informação. Leia. Leia. Você pode olhar para essas páginas todos os dias, o dia inteiro. Se você não souber ler em inglês, isso vai adiantar para você? Isso vai ser informação? Tem função? Não tem. E muitas vezes os relatórios que as escolas recebem. Podem olhar, virar de cabeça para baixo. Elas não entendem. Tem a informação aqui, mas não tem quem facilite o entendimento dessa informação. E aí é onde o bicho pega. Por isso que as escolas ficam com o pé atrás. Tem aí a internet, tem aí toda a informação no mundo. Mas, muitas vezes, esse cérebro, que tem um jeito diferente de aprender, não consegue entender a informação da internet, não consegue entender a informação daquele relatório, daquele livro, para aquela criança. E agora? E quem faz isso? O profissional que está ali individualmente com ele. Né? Então, as escolas ainda estão despreparadas e elas ficam com o pé atrás porque tem medo. Quando a gente tem medo, a gente recua. Né? Quem tem medo de injeção, quando vai precisar fazer um exame, vai precisar tomar um remédio, tem medo, né? Não vai no hospital, porque, ai meu Deus, já vai que me deu injeção. É meio isso, né? É um medo, a gente tem medo do que a gente não conhece. E aí a gente tem medo de não dar resultado. Então as escolas ficam, né, com esse pé atrás porque tem medo. Aprimorando. Bom dia, tia Jussi. Realmente acontece muito isso. Querendo invalidar o trabalho do outro. É triste. Psicopedagoga Efigênia. É de França. Efigênia não. Efigênia eu vi outro nome ali. Muitas das barreiras já começam na hora de marcar a visita. Também acho. Já fiquei em porta de escola. Já fiquei 2 horas esperando uma recepção. Graças a Deus, assim, as escolas maiores, as escolas que eu tenho mais pacientes sempre me recebem de braços abertos. Não tenho tantas dificuldades com escolas hoje, mas já tive muito, assim. Já fiquei no sol, eu tinha marcado em ligação e fiquei no sol, batendo lá no portão da escola e ninguém veio me atender. E aí é desgastante pra gente e a criança que perde, né? Porque ela não é contemplada nas necessidades dela. Aprimorando. E toda recomendação que é passada por nós, eles já justificam dizendo que faz sem fazer. Exatamente. É triste. Temos mais comentários. Lide, respira, Jus. Tô respirando. É porque eu fico revoltada, minha gente. Calma. Tô respirando, ó. Bruna, respira. Ai, meu Deus. Lide, percebo que as professoras mais antigas apresentam muita dificuldade em entender a necessidade especial da criança. Muitas vezes as colocando como mal educadas. Sim, porque tem uma questão contextual, tem uma questão histórica, tem uma questão de como elas aprenderam a pedagogia, a licenciatura, o magistério, né? E aí, de contexto delas, né? De formação, educação familiar delas, né? Que a gente precisa entender. Mas a gente entende, mas também tentando consertar esse prejuízo, né? O prejuízo que isso causa, porque não é porque ela é antiga, não é porque ela tem mais tempo de escola, que ela não vai se atualizar, se aprimorar, se aprofundar e estudar para atender as necessidades educacionais específicas das crianças, né? Eu fui fazer uma palestra numa escola uma vez, e aí tinha uma professora assim,
né? Eu tenho 30 anos de sala de aula. E tudo que eu falava, ela tinha uma coisa para dizer. Tudo que ela falava tinha uma coisa para dizer. E aí, bem educadamente, né? Eu disse, eu entendo que quando você começou, quando você estudou, fez faculdade, magistério, me conte aí um pouquinho da sua história. Ela contou, né? Eu disse, veja, eu entendo, né? Mas as coisas mudaram, os nomes mudaram, né? As nomenclaturas, o respeito com a criança, o jeito que a gente olha para a criança, para a infância é diferente agora, né? Não é porque a criança não consegue ficar sentada que ela está desrespeitando a sua sala de aula. Não é porque ela precisa dar uma saidinha para se regular, ou porque ela não consegue usar o lápis, ou porque ela não consegue fazer atividade do jeito que você planejou, com tanto carinho, com tanta dedicação, que ela está te desrespeitando. Você entende? E aí comecei a fazer as minhas analogias, e aí a gente chegou no consenso, mas ela ainda, né, com o pezinho atrás, com relação às minhas orientações. Mas tá tudo bem, né? A gente informa, a gente organiza, e aí tá tudo bem. Ela aceita ou não as minhas recomendações até a parte 2. Quando virar a página, se o meu paciente precisar, eu vou lá reclamar. Você não tá errado. Não é assim, não. Não é para tratar assim, não é para chamar assim, não é para auxiliar assim, não é para avaliar assim. E aí a gente vai, né? Então, realmente existe uma dificuldade das professoras que estão há mais tempo no mercado, mas a gente precisa informar, orientar, educá-las, né? E aí, por isso que eu falo da importância da gente estar falando sobre psicopedagogia, falando sobre inclusão, falando das necessidades das nossas crianças, né? Para que as pessoas saibam, para que as informações que cheguem até essas pessoas que precisam dessa informação, né? Então, balancem a bandeira da psicopedagogia, informem, ensinem, orientem, vão nas escolas, deem palestra, workshop, masterclass, tudo que vocês puderem. Porque as pessoas precisam dessas informações. As nossas crianças precisam dessas informações. Os nossos pacientes precisam dessas informações. Que as pessoas saibam disso, né? Então, vamos nos organizar para perder o medo de aparecer na internet, para perder o medo de aparecer na televisão, para perder o medo de ir na rádio, falar, né? Então, vão perdendo medo porque não é você que perde. A justiça é uma estratégia, lá vai eu pensando na mentoria. Isso é uma estratégia de marketing? Não é estratégia de marketing. É ajuda, é auxílio para o seu paciente. Para que as pessoas saibam quem ele é, como ele é, e o que devem fazer e o que não devem fazer, tá bom? Medo do desconhecido, a própria criança tem da escola. Inclusive, menina, essa fase de adaptação agora dos primeiros dias, né? Por isso que eu tô falando de inclusão também, tem sido bem complicada, né? Justamente por esse medo. Aprimorando, somos 2. Já fiquei quase 3 horas esperando, eu e a mãe do aluno. Minha gente, isso não se faz, não. A gente desmarca um monte de gente, um monte de compromisso, coisas que a gente podia estar fazendo na clínica, atendendo, fazendo coisas, né, o trabalho invisível, a parte burocrática, coisas que a gente poderia estar, sei lá, se exercitando, indo na praia, indo na academia, passeando com o cachorro, brincando com o filho. Gente, 3 horas é tempo, é vida, minha gente, que a gente tá perdendo, esperando uma pessoa que não recebe a gente. Escolas, recebam a gente, né? Marquem e estejam lá para atender a gente. Que a gente também, eu sei que a escola tem compromisso, tem muita coisa para fazer, mas eu também tenho, né? É muito complicado, mas graças a Deus eu não espero muito, é super tranquilo agora, mas já levei muito chá de cadeira. Ana, o corpo docente não necessita só de um relatório, mas de algo acessível ao dia a dia sobre o que fazer se caso ocorra isso ou aquilo, ficam perdidos. Exatamente. Então, o relatório auxilia, mas o seu contato tem que estar lá na escola. O seu WhatsApp, o que você responde, o que você conversa, tem que estar lá na escola. Porque se surgir alguma dúvida, alguma coisa, e a escola te notificar, você responda prontamente. Eita, Ju, se vai ter uma festa de São João. Meu aluno com TEA
tem, sei lá, dificuldade para fazer lá a dancinha do São João. Como é que a gente vai fazer? Jus, vai ter o dia da criança. A minha criança com TEA tem medo de circo. Ou então, o que acontece, né? É que a escola nem sabe do que a criança tem medo. E aí, quando chega lá, tem balão, tem palhaço, tem não sei o que, e a criança não vai. Aí, não, mãe, então, mas vamos tentar, porque ele tem que se acostumar. Porque na escola sempre tem essas coisas. Não, é bem assim, né? Então, a gente precisa pensar em muitas coisas. E essa questão mesmo, assim, do dia a dia, do cotidiano, né, que muitas vezes não é um cotidiano só de conteúdo, só de aprendizagem acadêmica. Né? Existem outras questões que aí a gente precisa ficar atento também e que o relatório não contempla tudo e a gente tem que estar disponível, né, Ana? Vamos lá. Arlete colocou palminhas. Oi, Arlete. Oi, gente que tá entrando, que tá me vendo revoltada. Depois vocês vão lá no podcast escutar porque que eu tava revoltada desse jeito. Mas vamos lá. E aí, a gente vai auxiliar, né, a construção desse PEI. E aí, Jussi, a responsabilidade desse PEI é de quem? É da psicopedagoga? É da escola? É da professora auxiliar? É da psicóloga? Quem é que faz esse PEI? Quem que é o profissional responsável por ele? O PEI é da escola, né? É o Plano Educacional Especializado, né? Alguns profissionais, principalmente os profissionais que trabalham com aba, por não chamar o paciente de paciente, chamar de aluno, de aprendente, a gente usa a sigla PEI também, tá? Mas o plano é diferente. Então, o PEI da escola, o Plano Educacional Especializado, é individual, intransferível, igual identidade. Cada um tem o seu e cada um tem uma necessidade específica, é diferente, tá? E esse PEI, quem vai fazer é a escola. A José, a professora, é a psicopedagoga da escola, é auxiliar, gente, é a escola. É todo mundo junto. Quem vai estar em contato com essa criança, organizando as questões didáticas, metodológicas, deve participar da construção do PEI dessa criança. Jus, mas você como psicopedagoga clínica, você faz o PEI da escola? Faço não. A gente faz o PTI, que é o Plano Terapêutico Individual, ou o Plano de Desenvolvimento Individual, que é o PDI. Se eu chamar de PEI, né, que em aba a gente vê muito PEI também, é o PEI terapêutico lá da clínica que eu, um AT, vamos executar, vamos aplicar. E aí, não é o profissional clínico que vai construir o PEI. Quem vai construir o PEI é a escola e os profissionais da escola que estão em contato com a aprendizagem com essa criança, tá? E aí, nós, psicopedagogas, podemos auxiliar a construção desse PEI, viabilizando informações importantes no relatório de avaliação e esclarecendo dúvidas que possam surgir. E aí, nós também vamos, nesse relatório, nessas sugestões, que podem ser extra-relatório também, né? Nós vamos fazer sugestões de adaptação curricular e de recursos, de atividades e de adaptação de avaliação. Mas quem faz isso é a escola, tá? E aí, os outros profissionais também podem auxiliar nesse processo, né? Se o seu filho tem uma psicóloga comportamental, se o seu filho faz terapia aba, esse profissional vai te auxiliar com relação a questões comportamentais, a barreira de aprendizagem,
Há questões relacionadas a controle instrucional. Então, veja, todo mundo faz desse jeito lá quando você coloca o enunciado. Mas o fulaninho vai precisar que você dê uma instrução diferente para que ele execute. Ou então, a gente vai precisar de uma adaptação que vai sim precisar de uma adaptação instrucional e de uma adaptação de execução, né? Então, veja, cada criança, cada pessoa vai ter uma necessidade de adaptação diferente. Então, não tem como ter PI igual, né? E aí, por exemplo, a fono vai contribuir com as informações dela com relação às necessidades da área dela para a escola. A psicóloga, a TO, né? Então, na aula de educação física, ou então em outros lugares, como é que a gente pode fazer, né? Enfim, os outros profissionais, eles podem auxiliar nessa construção também, desse PEI, observando a área deles e fazendo, né, pontuações, tá? E aí, a gente vai mais, nós psicopedagogos, né, vamos mais para a parte de conteúdo, assim, de função para que a criança aprenda aquele conteúdo, né? Enfim. E aí, a minha indignação toda, né, que vocês viram e vocês pedindo para eu respirar, é que a gente precisa encaminhar. As crianças precisam de psicopedagogas. E nós precisamos bater nessa tecla, né? A escola precisa da equipe junto. E aí o que eu vejo, né? Porque assim, a escola é muito apontada. A escola é muito criticada, duramente criticada. Muitas vezes faz sentido sim essa crítica, essa reivindicação, essa indignação. Sim, eu não estou dizendo isso, né? Mas às vezes a escola, a professora está tentando, mas aí entra em contato com um profissional que ele nunca vai à escola. Entra em contato com um profissional que nunca mandou um relatório. Entra em contato com um profissional e o profissional não tá nem aí. Porque ele precisa fazer a agenda dele, cumprir a agenda dele. Ah, não vou. Porque eu vou desmarcar meus compromissos aqui. Ah, não posso. Se você trabalha com criança em idade escolar, você precisa ter contato com a escola, independente da área que você seja. Ah, mas eu sou fisioterapeuta. Gente, por que não? Se você trabalha com criança. E se a criança precisar de uma adaptação lá, física, de banheiro, de locomoção, de escrita, de adaptação, de tamanho de mesa, de tamanho de cadeira, de apoio de costa. Você não vai? Você vai sim, tem que ir sim. Famílias, cobrem. A questão toda é que as famílias não sabem o que cobrar e como cobrar. Porque os profissionais não dizem. Olha, sua filha tem uma questão aqui no pescoço, na cervical, não sei na onde, precisa de uma cadeira assim, assim, assado. Precisa de um apoio no pé, porque ela é pequenininha, não consegue colocar o pé no chão. E aí, quando a criança apoia o pé no chão, ela tem, né? Enfim. Toda a equipe precisa viabilizar informações para a inclusão escolar e para a adaptação, tá certo? E aí eu separei umas coisas aqui, uns pontos que eu achei interessante a gente observar, tá? Todos têm obrigação, todos têm importância na inclusão escolar das crianças com necessidades educacionais específicas, né? Todos têm responsabilidades, mas aí a psicopedagogia clínica, primeiro, ela deve atender às necessidades, né? Entender os déficits, as dificuldades, as potencialidades e como. Quanto, como, o que essa criança aprendeu, para que a gente pense nos próximos passos e nas estratégias de inclusão, tá? Depois, nós devemos oferecer condições para que a escola consiga
fazer adaptações, né? Depois, nós precisamos fazer a avaliação, observação contínua, que são as reavaliações, né? E aí, eu separei também o que nós, psicopedagogas, não podemos fazer, o que não deve acontecer, né? Primeiro, apoiar pseudoescolarização. A criança precisa estar na escola aprendendo, fazendo. Estar na escola só por estar não adianta, tá? Precisa ter uma função. A escola precisa ter uma função na vida dessa criança. Segundo, nós devemos apoiar a facilitação, né? E, nós não devemos. Nós devemos facilitar os processos respeitando as necessidades das crianças. Mas nós não devemos apoiar estratégias, nem recomendar e nem apoiar estratégias de facilitação. Não, porque isso aqui é muito difícil para o fulano e só pensar nisso que é difícil e pronto, e vamos facilitar para ele. Deixar fácil. Deixar fácil não é adaptação. Deixar fácil não é inclusão. Eliminar a avaliação, por exemplo. Não! Fulaninho não vai conseguir não fazer essa prova de português. É melhor que ele não faça. Vamos colocar um desenho? Ele desenha e a gente bota 10. Isso não é inclusão. Isso não é respeito às singularidades da criança, às especificidades dela, tá? Então, psicopedagogas, não apoiem estratégias que facilitam, só por facilitar, a execução das tarefas. A gente precisa de atividades que auxiliem, que dê suporte às dificuldades que essa criança tem. Jússi, mas existe um nível de exigência da turma que essa criança não acompanha. Qual é o nível de exigência que ela acompanha? Então, ela deve ser cobrada pelo nível de exigência que ela atende, que ela consegue. E sempre um pouco mais, já que você está ensinando, ela está aprendendo. Mesmo que seja micro, né? Então, eu apoio que as avaliações, que as atividades não facilitem, que elas atendam às necessidades. O nível de exigência da atividade precisa ser adequado à criança. E não facilitar só por facilitar. Aí, a gente vê, né, estratégias de facilitação que a criança passa 5 anos na escola pintando, desenhando formas, contornando, e não foram viabilizadas estratégias de leitura e escrita, de alfabetização, de funcionalidade para isso. Porque ler e escrever, por ler e escrever também não faz sentido, não é mesmo? Por que você lê? Para quê? Como isso impacta na sua vida? E nós também não devemos apoiar a promoção automática, né? Aquela de, mas fulaninho, eu vejo muito, né? Fulaninho tem um probleminha. Fulaninho é doente. Fulaninho não vai conseguir, não. Ou o que eu vejo com mais frequência mas está na lei. A gente não pode reprovar o aluno da educação especial. E aí só promove por promover, sem avaliação, sem um PEI dizendo o que ele consegue fazer e o que ele não consegue fazer. E aí, nós, psicopedagogas, precisamos viabilizar isso, organizar isso. Que não é bem assim que a banda toca, né? E aí,
essas estratégias, né, que a gente vê e que a gente não deve apoiar, elas desrespeitam o nosso paciente, a nossa criança, né, como ser humano, né, e desacredita no potencial dele. Todo mundo tem um potencial de aprendizagem, né? Não dá para a gente pensar que a gente vai, fulano tem uma deficiência intelectual severa, ele não vai conseguir. E se a gente já começa assim, a gente já começa errado. Já começa dando errado, porque você não acredita naquela criança. E se você não vê por que essa criança está na escola, e nem para que você vai ensiná-la, e nem como você vai ensiná-la, não tem para que você estar na escola. A escola não é o seu lugar. Jussi, mas eu estudei para dar aula. Eu não estudei para atender criança com retardo, como eu já escutei. Você estudou para dar aula. Se o seu aluno está lá na sua sala, você tem que ensiná-lo do jeito dele, da forma dele, de como ele consegue. E aí, a gente da psicopedagogia é que faz essa ponte, que faz essa organização dessas coisas, tira o desespero dos professores. Exatamente, Juliana, exatamente. O mundo é neuroatípico. Ninguém é igual a ninguém. Se você estudou para dar aula, inclusive, Juliana tá aí com lançamento, viu? Para professores, fiquem ligados. Ju, vou fazer seu marketing. Vão lá no Insta de Juliana Kelma, já, depois da live, viu? Não vão sair agora, não. Que ela tá com um lançamento aí, vem uma novidade bombástica. Você que é professor, que quer viabilizar a inclusão, você que se preocupa, de fato, com a inclusão das pessoas com necessidades educacionais especializadas, você vai lá. Quem está no podcast, juliana.kelma, com K, .psicóloga, no Instagram, que tem lá um monte de postagem, ela tá correndo com isso. Não percam essa oportunidade, que eu sei que vai ser fantástico, vai ser arrasador. Boa sorte, Ju. E quem é professor que tá aqui, procurem Juliana, porque ela está com uma novidade aí. Vem aí uma coisa para vocês, tá? Então, para finalizar a nossa live, uma das coisas, das minhas frases favoritas, que está na minha bio, que está em todos os lugares onde eu puder falar, eu vou falar, que é: a magia está em acreditar que todos podem aprender. O negócio só acontece quando a gente acredita que aquele sujeito consegue aprender. Ele consegue. Tente mais uma vez. Enxergue ele de um jeito diferente. Veja, olhe, enxergue, observe e faça. Não sei o que fazer. Procure ajuda, ligue para alguém, faça um curso. Não fique de mãos atadas, não. Você prejudica um futuro inteiro de uma criança. Você impacta uma vida de um ser humano quando você deixa de acreditar no potencial dele. Ai, meu gente, eu vou me emocionar. É muito triste o que nós estamos vendo. É muito triste. Crianças sendo desrespeitadas, famílias sendo abusadas, negligenciadas por dinheiro. É uma vida. TEA não é comércio, aba não é comércio.
Terapia não é comércio. Você toca a vida de uma pessoa. Então você é responsável por ela. Você, professor, tá na sala de aula, você tá tocando a vida de uma criança todos os dias. Você tem responsabilidade sobre essa vida. Estude, se capacite, procure informação. A gente tá aqui para isso, tá bom? Vamos finalizar? Vamos finalizar. Vou tomar meu cafezinho. Já aconteceu de tudo nessa live, né? Já briguei, já me indignei, já errei, já me emocionei, mas não consigo não pensar dessa forma, tá? Vou tirar minha foto, meu print para colocar na capa da live. Vai ficar disponível no meu feed, vai pro YouTube, vai pro Spotify, para as plataformas de áudio, né? Muito feliz das pessoas estarem escutando. Se você está escutando pelo áudio, todo sábado nós temos café com psico às 8h08 e você tem uma psicopedagoga emocionada, que fala alto, que ri, que chora, que conta piada, que faz analogia por aqui, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês, minha gente. Deixa eu fazer minha pose. Quem tirar print e colocar nos stories, me marque para eu repostar. Tá bom? Bom sábado. Sábado que vem não temos café com psico, que Tia Jussi vai viajar, mas já temos os próximos temas e as próximas datas. Então, já vou colocar mais pra frente aqui, para aí vocês irem se programando, tá bom? Um cheiro, muito obrigada. Ai, maravilhosas são vocês, viu? Muito obrigada. Até já que eu tô nos stories, que eu tô, né? Sempre tô por aqui. Um cheiro.